Olá, boa noite. Olá, vamos entrando. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês outra vez. Vamos entrando. Vamos entrando. Boa noite, querida. Boa noite. Tá tudo bom? Vamos entrando, vamos entrando. Hoje nós vamos falar de conflito e paz. Luzia, boa noite, Luzia. Liane. Maricel, querida. Carlinhos, Humberto, meu amigo. Renata, vamos entrando, gente. Prazer estar aqui outra vez com vocês, mais um dia, para poder compartilhar com você o nosso pensamento sistêmico. Boa noite, meu amor. Oi, Kátia, querida. Kátia Vilhena. Oi, amada. Que bom te ver aqui. Tava com saudade de você. Ai, que bom, gente. Vamos entrando. Hoje nós vamos falar de conflito e paz e as suas consequências. Eu sempre digo, quem tem família tem problema, né? Quem está encarnado tem problema, né? As questões fazem parte, né? Os conflitos fazem parte da vida, mas a gente tem que procurar suas boas soluções, né? Vamos entrando. Oi, Léo, querido. Elisa, vamos entrando. Vamos entrando. Oi, Maria de Fátima, boa noite. Então, vamos conversar hoje um pouquinho. E é bom que vocês alimentem, desculpe, que vocês alimentem com perguntas, né? Porque sempre tem muitas dúvidas a respeito de alguns comportamentos sobre as relações, né? Eu já falei aqui uma vez sobre relacionamento espelho, que é vocês têm que ir lá no YouTube e pegar para poder assistir de novo. Quem não assistiu, vale a pena, porque é uma visão diferente, né? E toda vez que eu tô aqui, eu tô trazendo para vocês uma visão sistêmica. O que quer dizer visão sistêmica? Quer dizer uma visão mais ampliada, né? Eu tô vendo além daquilo que é. Porque aquilo que é, às vezes, é uma projeção, tá meio embaçado, né? Como se fosse uma janelinha suja. E a gente precisa limpar a janela para dizer, nossa, mas eu estava vendo outra coisa. Eu pensei que fosse outra coisa. Assim são as nossas relações também, né? São os nossos comportamentos no mundo. Eles são muito editados dentro da nossa mente, pelas nossas crenças passadas, por aquilo que a gente já viu, por aquilo que a gente percebeu, por aquilo que a gente entendeu, embora não tenha sido daquela forma, né? E toda vez que a gente coloca uma constelação, a gente pode observar no campo essas descobertas. Ai, que bom! Vocês têm que ir lá no YouTube se inscrever, tá? Não deixa de se inscrever, não, porque aí vocês recebem e cada vez eu preciso ficar sabendo quanto que está agradando ou não aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Toda vez que uma pessoa se inscreve, para mim é um indicador de que vocês estão gostando e, né, estão indicando essas partilhas que eu faço com você, né? Essa troca e esse passar de conhecimento, né? Porque são 20 anos de constelação, 30 anos de trabalho sistêmico, né? Dentro da cinesiologia quântica e tudo mais, e a gente está sempre tendo essas feedbacks, né, digamos assim, dos nossos clientes. Porque o que mais a gente aprende é com vocês,
A solicitação não precisa, é só clicar lá e entrar, tá? É só clicar e entrar. Tá ao vivo e todo mundo pode participar. E é um prazer ter vocês aqui. Então, o pensamento sistêmico é uma coisa que todo mundo deveria usar na sua vida, né? E para eu começar a falar do pensamento sistêmico, né, do conflito e da paz, eu queria falar muito sobre isso. Tem um livro, inclusive, que é esse livro aqui, ó, do Bert Hellinger, Conflito e Paz, né? É exatamente o nome desse livro. Todo conflito gerado dentro de uma relação é quando você acha que você tem razão e o outro não, né? A sua verdade sempre tem que prevalecer. A sua verdade sempre, às vezes, é absoluta. E quando eu tô com razão, dificilmente eu quero ouvir o outro. Eu quero saber o que o outro tá pensando. Ele tem que pensar como eu, né? Eu tinha um namorado que dizia assim, pessoas inteligentes pensam como eu. Ele falava isso para brincar comigo, mas tem muita gente que pensa assim mesmo, né? Porque será que ele não tá vendo que essas coisas têm que ser assim? Que desse jeito é que tá certo? Então existe uma coisa que é uma diferença muito grande da minha família para a sua família. Eu vivi numa família e tenho uma crença vinda de uma família e você tem de outra. Então eu tenho uma forma de ver o mundo totalmente diferente da sua. Nós temos famílias muito diferentes. E as nossas crenças, a minha vivência, também foi diferente da sua. Bom, podem entrar à vontade, tá tudo aberto, é free. Só clicar lá no Instagram e entrar, ok? Pode entrar. O contrário de conflito é paz, né? Mas não há paz sem uma solução. Eu queria falar, antes da gente começar a falar disso, eu queria falar das 3 ordens do amor do Bert Hellinger. Pode entrar, todo mundo pode entrar. É só clicar e entrar. Ai, que bom, Maricel. Muito obrigada pelo prestígio. Ai, fico muito feliz. Então, o Bert Hellinger, ele fala de 3 ordens do amor. O que quer dizer ordem? Se você tem ordem, você não tem conflito. Se você tem ordem, você tem progresso. Se você tem ordem, você tem disciplina, né? A ordem faz com que se organize as coisas. A palavra ordem é uma coisa muito importante na vida da gente. É assim como os 10 mandamentos, né? A gente sabe que os 10 mandamentos estão ali, são fantásticos, mas muito pouca gente segue e age, né? Ou seja, muitos não seguem, não agem. A primeira ordem que o Bert Hellinger fala é hierarquia. Aquele que chega primeiro tem o direito e tem a prioridade, ele tem que ser respeitado. É o mais velho, né? Então, por exemplo, num grupo indígena, digamos assim, o chefe, o cacique, ele que manda. Ele sabe mais. Qualquer coisa na tribo, nós temos que nos dirigir ao chefe. Quem é o chefe na família? É o pai. Mas, se você já não tem respeito pelo pai, porque ele bebe, por exemplo, você sai do seu lugar e tira o lugar do pai e desrespeita o pai. E aí essa ordem já foi quebrada. E aí começam os conflitos. Quando você sai do seu lugar e entra no lugar do outro e quer ser maior daquele que hierarquicamente chegou primeiro que você e te deu a vida, já começam os conflitos, né? E
as consequências disso podem ser diversas. Eu já falei sobre essa ordem na última live, eu já falei sobre isso, e nós fizemos até uma dinâmica de família muito interessante que todo mundo devia fazer. E a dinâmica que eu fiz, ela é só para o núcleo familiar, tá? É essa família, papai, mamãe e os filhos, sejam mortos, natimortos ou abortos, desse casal. Isso é um núcleo de família. Pai, mãe e os filhos. A mulher sempre à direita do homem, sempre à esquerda do homem. Primeiro o homem, depois a mulher à esquerda do homem. E aí vem os filhos, filho mais velho, primeiro filho, segundo, terceiro, quarto filho. Ah, tem um aborto aqui, então esse não é mais segundo filho, esse é terceiro filho. Ah, teve um natimorto, esse é terceiro filho. Então esse é um núcleo familiar. Alguém me perguntou, ah, mas o meu pai separou da minha mãe e casou de novo, teve filhos, a minha mãe também. Isso já é outro núcleo. Isso chama-se em constelação família reconstituída. Porque nós temos que reconstituir as famílias que se ampliaram. E aí a família se amplia. Aí já é outra dinâmica, tá? Mas a dinâmica que eu dei na última live é para fazer só o núcleo da família. Então, papai, mamãe e os filhos deste casal. Os filhos deste casal requerem um núcleo. Ah, ele se separou dessa mulher, casou com outro, então já é outro núcleo. Eu vou falar sobre isso numa outra live. Mas voltando às ordens do amor do Bert Hellinger, a hierarquia é fundamental. Você não pode ficar no lugar de um outro irmão. O segundo tomar o lugar do terceiro, e isso aqui vai ficar assim meio torto, vai ficar meio esquisito. Isso é a primeira regra. Para não haver conflitos, tá? Porque os conflitos começam assim. Outro é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Nasceu nesse clã, nessa família, nesse campo familiar, pode ter feito a maior merda que foi. Matou, esfolou, roubou, foi preso, drogou, caiu na sarjeta. Não importa, ninguém pode excluir. Todos eles pertencem, todos fazem parte. Entenderam o que eu tô falando? Então, assim, todos fazem parte do clã, do campo da família. É tio, é avô, seja ele quem for. Assim como todo ser humano do universo faz parte e pertence, né? Outra regra, outra ordem do Bert, dentro dos princípios da constelação sistêmica, é dar e receber. O que ele quer dizer com dar e receber? Dar e receber tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Eu não posso dar mais e receber de menos, porque aquele a quem eu estou dando vai ficar em dívida comigo. E isso eu estou falando em vários níveis de situações, né? Por exemplo, num casamento, um marido fica desempregado, a mulher começa a bancar tudo, ela chega em casa, ela limpa, eu já falei sobre isso. Então, esse dar e receber tem que ser muito justo, tem que ser muito correto. Senão, o outro vai ficar sempre em dívida com você. Sempre em dívida. E isso já começa uma coisa de conflito. Porque você vai começar a exigir desse que está dando menos, porque ele não está lavando um copo, porque ele deixou a toalha molhada e você está fazendo tudo por ele, ainda está trabalhando fora, ainda está cuidando da casa. Então começa a haver um desequilíbrio na balança, tá? Essa é uma outra regra. Uma outra regra que para mim, essa regra é para mim, essa é que eu acho, que eu tomo para mim como uma ordem, que é dê ao outro aquilo que você gostaria de receber. Ou seja, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Porque se você xinga,
você abre a porta para ser xingado. Se você maltrata, você abre as portas para que o outro te maltrate. Se não esse, outro, porque o campo roda. O que você dá ao universo, você recebe de volta. É a lei do dar e receber. Não importa se eu não recebi desse, eu vou receber de outro. Então você tem que ficar bem atenta ao que você está fazendo. A forma como você expõe e expressa o seu amor, a sua fala, a sua pergunta, a sua resposta. Às vezes você está muito irritado, você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quer ver uma coisa que todo mundo xinga e todo mundo fica doido, até eu fico doida? É quando você tem que resolver alguma coisa de telefone, de internet, e você tem que ficar discando, diz que 1 para não sei o quê, diz que 2 para não sei o quê, blá, 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 blá. E aí você fala com o cara, você repete, e aí te dá o protocolo, você acha que está tudo resolvido, daqui a pouco não está resolvido. Aí você tem que ligar de novo. Na terceira vez, tu está querendo enforcar o cara. Se você puder, você entra pelo fio. O que você precisa? Respirar fundo e dizer, meu filho, eu sei que você não tem culpa disso. Tira a culpa dele. Aí ele já fica teu amigo. E aí você diz, olha, eu tenho 70 anos. Mentira, tu tem 50. Eu não posso ficar aqui. Mas você tem que ser meigo com o cara. E diz, por favor, meu filho, eu sei que você vai me ajudar. Resolve isso. Faz alguma coisa desse nível, entendeu? Trata bem o cara. Porque senão, o jeito que você tratar ele vai te sacanear do outro lado. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa rua de mão dupla. Porque se você não olhar para onde você está andando, você vai bater. Você tem que prestar atenção. Qual é o seu caminho, qual é a direção, qual é a expressão, qual é a ação que você joga no mundo, para que o universo te devolva na mesma base. Se você conflita e briga com todo mundo e reclama de tudo, cria conflito, qual é a reação disso no campo? É mais do mesmo. Não tem outra. Vai sobrar para você. Você vai receber. Não tenha dúvida que tem troco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Trate o outro como gostaria de ser tratado. Por favor, obrigado, dá licença, não pesa a bagagem de ninguém. Minha mãe sempre falava isso. E uma coisa que eu observei nas minhas viagens é que lá fora, quando alguém chega perto de você para te perguntar alguma coisa, excuse me, sorry, né? Pardon. Antes de fazer alguma pergunta, ele pede desculpa. Desculpa por estar te invadindo, desculpa por estar te aborrecendo, desculpa por estar te incomodando. Isso é um jeito delicado e inteligente de abordagem. Entendeu? Então, quando você aqui no Brasil vai fazer a mesma coisa, desculpe, por favor, você pode me dizer onde que fica a rua tal? Eu tô aqui meia perdida. Custa nada. Ei, que rua é essa aqui, ó? Olha a diferença. Então, assim, é educação amorosa, isso mesmo, Isa. É educação amorosa, é você botar para fora esse amor. Por isso que ele chama as ordens do amor, né? Não existe amor sem ordem. E quando a gente trabalha no campo sistêmico, qual é o objetivo da solução, né? Do campo, quando a gente faz uma constelação? O objetivo é ver qual é a melhor solução para o campo. Ah, mas eu vim aqui trabalhar e eu queria que ele olhasse para mim, que ele fizesse as pazes comigo, que ele voltasse para mim. Hello? Quem? Eu que vou fazer isso? Eu vou virar o caldeirão ao contrário? Vou virar o universo ao contrário para que ele olhe para você da mesma forma quando ele te olhou pela primeira vez? Depois de 10 anos de briga conjugal? Eu não sou Deus para fazer isso. Nem nessa combuca não meto a mão, de jeito nenhum. Um facilitador, ele não tem o poder de mudar, de acabar com um conflito e dizer, agora está tudo bem, e botou as coisas no lugar. Não é assim que a banda toca. Porque nesse campo existe uma coisa chamada fenômeno.
E o fenômeno está no universo, né? Ele está a serviço de todos nós. Nós temos que nos colocar a serviço deste campo. Se ele quer, se ele está em ordem, se ele está harmonizado, há solução. Se não, não há. Se eu olho para você e entendo a sua dor, porque eu percebo que a sua dor reflete na minha, eu tenho a oportunidade de casal, de relacionamento como espelho, perceber que o que você está me incomodando, eu tenho algo aqui atrás que eu ainda não resolvi e que você está me dando a oportunidade de olhar para isso que me incomoda tanto, porque eu tenho isso no meu sistema. Aí muda a tua consciência, porque você não vai criticar e você não vai julgar. Toda vez que você critica, que você julga, você está pré-julgando algo que você já criou aqui dentro da sua cachola e do seu campo familiar. Porque era assim que você via. Entenderam? É diferente do que você via dessa forma e está aberta e receptiva. Então, existem várias formas de conflito. Mas precisamos nos lembrar de uma palavra que parece simples, mas é super importante na vida da gente, que se chama aceitação. O que é aceitação, gente? Onde não há aceitação, não existe solução, né? Nós temos que aceitar aquilo que é, do jeito que é. Não adianta querer brigar por algo que foi e querer modificar algo que já aconteceu. Já aconteceu, está acontecido. Agora, o que a gente vai fazer com isso é que é outra coisa. Porque se você fica antagônico, vai atacar, vai ficar importunado com aquilo, vai ficar questionando na sua cabeça, vai criar mil coisas, vai se fechar, vai se blindar. Quando você se blinda, você está impedindo ao outro de olhar para você. Você está impedindo a você mesmo que você possa abrir os portões e olhar lá para fora e dizer, mas espera aí, aconteceu isso, poderia ter acontecido aquilo, a pessoa passou por aquilo, ela está fazendo isso porque ela tem um trauma assim. Então, assim, se você se fecha, você fica indignado. E quando você fica indignado porque você não o outro como ele é, aí você pode se jogar na raiva. E quando você entra na raiva, o que acontece com uma pessoa raivosa? Ela pode até matar, né? Nas relações, quantos conflitos onde há morte, porque eu não aceito que você não me ame mais, que você vá embora, que você tenha se apaixonado por outro, você é minha, é posse, então pumba. Isso não é amor. É claro. Então, assim, o que acontece? Você não gosta mais de mim, então eu gosto de você ainda pra caramba. Adoraria ficar contigo porque eu gosto de você. Mas se eu gosto de você mesmo, o que eu faço? Eu digo, eu te amo e por eu te amar, eu quero que você seja feliz. E se você vai ser feliz longe de mim, tá ótimo. O importante é que você seja feliz. Porque eu quero a tua felicidade, porque eu te amo. Porque esse que diz que mata por amor, desculpe, isso é posse. Isso é outra coisa. É controle. Isso é doença. Isso não é amor, tá? Porque ninguém pertence a ninguém. Ninguém é posse de ninguém. Você não tem posse nem do seu corpo. Porque um dia você vai morrer e ele vai acabar, né? Então você só tem posse daquilo que você cria na sua cabeça e daquilo que você alimenta e das suas ações. Só isso. Quando você não aceita, você entra numa outra paranoia que é a hostilidade, digamos assim. E a hostilidade, ela deixa
você às vezes é encurralado. Porque você está hostil, você não sabe como lida, você já perdeu o entusiasmo, você já perdeu a sintonia com as suas vibrações mais altas, com a sua frequência de luz, com o seu amor interno, com a sua dignidade às vezes até, né? E você pode se sentir injustiçado com aquilo, mas essa injustiça, muitas vezes, ela está baseada em algo que você passou lá atrás e você está projetando sobre o outro. E aí, quando você projeta isso sobre o outro, foi injustiçado, eu fui maltratado, minha mãe me bateu, mamãe não me deu carinho, minha mãe me abandonou, ou meu pai me batia, ou meu pai batia na minha mãe. Você via aquelas injustiças, ou fui internado num colégio interno, eu não queria. Mil coisas podem ter acontecido e não estarem ainda resolvidas dentro de você. E quando essas coisas não estão resolvidas dentro de você, a primeira coisa que você faz é projetar inconscientemente. Porque quem está falando na hostilidade é o seu subconsciente. São as coisas vividas e revividas, digamos assim. Você é outra relação, outro amor, e você vai viver mais do mesmo, porque você ainda não resolveu as suas questões. E quando você se priva desse encantamento, desse entusiasmo, você pode entrar numa coisa que é o vingativo. O que é a palavra vingativo? Vem do latim chamado vindicare. Reivindicar algo que me foi privado. E aí você tem que ter cuidado, porque é um looping, né? Ou você pode se vingar de uma forma muito violenta, ou você pode se autodestruir, tá? Porque você pode não fazer com o outro, mas você pode privar a você mesmo do amor, de um novo amor, de uma nova felicidade, de um novo relacionamento. Porque você está agarrado àquela posse, achando que aquele é que era o amor ideal. A minha mãe falava uma coisa, a minha avó falava uma coisa muito engraçada. Ela dizia assim, minha filha, amor é como... Quando eu ficava chorando por causa de namorada, ela dizia assim, minha filha, não chora não. Amor é como biscoito. Vai 1 e vem 18. Como quem diz, vai lá na lata, tá cheio de biscoito. E aí eu saía pro baile e arranjava outro namorado. E ela me ajudou muito nessa coisa de não ficar agarrada ao leite derramado, né? A história que não está mais funcionando. Então, se não está funcionando bacana para você, não se segura nisso. Vai ver por que você está agarrado nisso. Esse conflito que você cria na relação vem lá de trás, porque você viu seu pai brigando com a sua mãe, ou sua mãe brigando com seu pai, ou seu pai não respeitando a sua mãe, ou sua mãe não respeitando o seu pai. E aí você cria uma imagem de que as relações são assim. Toda relação é assim. Eu não tenho que ter respeito, eu não tenho que ter amor, ou não tem que ter ordem, ou não tem que ter consideração. Não tem nada a ver, né? Mas essa é a tua crença infantil, a crença de adolescente, sei lá. Então você tem que ter cuidado com isso. Nós temos um outro exemplo, por exemplo, que é alienação parental. Alienação parental não é feita só quando o casal se separa, não. Ela pode ser feita durante a sua infância. Por exemplo, a sua mãe acha que seu pai pulou a cerca, ou seja, teve um caso na rua. E aí ela começa a falar do seu pai. Começa a dizer que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, e vai minando a cabeça de um filho contra o pai. O que essa mãe está fazendo? Qual vai ser as consequências da cabeça dessa criança? Vendo um pai e uma mãe brigando. Quando eles não se respeitam na frente de um filho. Ou quando eles usam um filho numa separação por uma disputa de poder, né? O filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. O filho é dos dois. O filho pertence ao casal.
Ele não pode decidir sozinho com quem ele vai ficar. Mas também você não pode falar do outro, porque os dois fazem parte dele. Se você, como mãe, faz uma alienação parental desse pai e fica falando mal desse pai, se ele é um menino, por exemplo, e o menino tem uma coisa de se guiar, né, se espelhar no pai, ele amanhã vai honrar esse pai. De que forma ele vai honrar? Eu falo honrar é incluir. Aí vem aquela coisa de todos têm o direito de pertencer, que é a exclusão. Ele vai incluir esse pai de que forma? Fazendo mais do mesmo que o pai. Porque é uma forma dele honrar esse pai e dizer, eu trago você para o campo da família e eu pertenço ao seu núcleo, eu faço igual a você. Ele vai fazer igual e vai fazer o quê? Vai ser feliz? Claro que não. Porque ele vai fazer o mesmo, vai fazer outra pessoa sofrer e vai sofrer. Mas ele sabe que está fazendo isso para honrar o pai, para incluir o pai? Muitas vezes não sabe. Isso está incutido no subconsciente dele, lá nos porões cavernosos da sua mente. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos diálogos de adulto na frente de uma criança. Quando você se separa de uma pessoa, o que você pode dizer para o seu filho é o seguinte: meu filho, eu sinto muito, não deu certo entre eu e seu pai, ou entre eu e a sua mãe. Mas o maior presente que ele pôde me dar foi você. Porque eu agora, aquilo que eu amei no seu pai, eu amo através de você. Porque você é tudo de bom que restou da nossa relação. E agora o seu pai vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha. Mas nós sempre seremos uma família. Porque você é 50% mamãe e 50% papai. Isso é o mais justo. Mesmo que você quebre o pau com ele longe desta criança. Porque a história, o conflito que tem de adulto, tem que ser resolvido entre adulto. Criança não pode participar disso porque ela é muito pequena para carregar isso. Ela não tem consciência desses conflitos, do que passa na cabeça de adulto. Ela ainda não adquiriu essa performance, ela não chegou nesse estágio. Ela ainda é criança, ela está vivendo a imagem de criança, ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que fazer coisas de criança. Coisas de adulto ela ainda vai viver, mas de uma forma saudável, de acordo com aquilo que os pais passam para ela. Isso é o mais importante no campo de uma relação, é não fazer essa alienação. Nem casado, porque aí a filha olha e diz assim, porra, mas a mamãe fala do papai o tempo todo, por que ela não separa dele? Por que ela não abandona ele e não vai viver outra vida? Só ela sabe, porque ela briga, mas de noite ela gosta de transar com ele, ela gosta de receber amorzinho dele. Então, para que fala do sujeito? Uma outra coisa por trás disso também é quando uma mulher foi dispensada pelo amor da vida dela, lá na adolescência, o amor arranjou outra e largou ela, aí ela casa com um cara para se vingar do outro. Também não preciso dele, eu arranjo outro, e casa. E aí ela casa com esse cara, mas ela olha para ele pensando no outro. Porque o amor com aquele que seria bom, porque viver com aquele que talvez fosse legal. Ela nem viveu com o cara, vai ver que ia ser uma porcaria. Mas ela não olha para esse como uma pessoa que está dando uma família para ela, que está dando um amor para ela. E aí ela cria um conflito, ela reclama dele o tempo todo, ela diz que ele é isso, ela diz que ele é aquilo. E esse cara apaixonado por ela faz tudo, cuida da família, cuida dela. Mais tarde, quando esse cara morre, é que ela olha e diz, putz, mas ele que era o amor da minha vida, agora eu perdi. Aí ela se emburaca, entendeu? Eu vejo isso de montão. Então, você tem que ficar esperto, você tem que resolver, você tem que ressignificar os seus amores, você tem que ressignificar as suas histórias para que você possa crescer. Senão você fica infantil, você fica adolescente eterna, esperando o príncipe encantado. Gente, príncipe encantado não existe não, tá?
O outro sempre vai espelhar aquilo que você precisa resolver. Não adianta esperar pelo cara no cavalo branco, porque você vai quebrar a cara, né? Essa coisa, história de conto de carochinha, não existe, não. Isso é muito sério. Bom, e a maioria, por exemplo, dos conflitos de relacionamento, por exemplo, é questão de infidelidade, é questão financeira. Se há infidelidade, por exemplo, o que acontece quando há infidelidade? Nós precisamos ficar atentos. Será que esse casal não tem uma questão infantil que está olhando um para o outro como pai ou mãe? Ou será que está cobrando um do outro o amor que não recebeu do seu pai ou da sua mãe? Está sentindo abandonado? Então, se você perdeu a sua mãe cedo ou seu pai cedo, você pode estar ainda olhando para trás. Quando você olha para trás, você está o quê? Ainda infantilizado. Então, essa mulher, por exemplo, não tem uma energia de mulher para dar para esse homem, porque ela não tem uma força feminina. E se ela não tem uma força feminina, porque dentro da alma dela, ela ainda está cobrando dele um amor perdido lá atrás, querendo que ele seja pai ou que ele seja mãe, que ele ocupe um lugar que ele jamais poderá ocupar, esse daqui vai fazer o quê? Vai buscar uma energia feminina, ele vai olhar para fora. Porque existe uma coisa diferenciada de amor e sexo. A Rita Lee explica isso muito bem, gente. Vai ouvir a música da Rita Lee porque é fantástica. O que acontece? Existe uma coisa de instinto. Instinto é instinto. O homem tem muito mais instinto do que a mulher. Não estou defendendo o homem não, tá? Porque eu acho que isso não é honesto. Eu acho que ele poderia dizer para ela, escuta, olha só, eu estou sentindo falta da nossa relação homem-mulher. O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar. Você precisa de um psicólogo? Você precisa fazer uma análise? Vamos fazer uma relação de casal para a gente ver o que está acontecendo? Vamos fazer uma constelação para ver o que está por trás da nossa relação? Porque na fenomenologia dá para a gente perceber o que está faltando para essa mulher preencher e ela poder crescer. E a hora que ela cresce, ela olha e pode estar presente. O que acontece nos conflitos familiares quando essa mulher não adulteceu ou quando esse homem não adulteceu? Eu estou falando mulher como exemplo, gente, mas pode ser inverso, tá? O que acontece é que ela nunca vai se posicionar como grande. E aí também entra um conflito quando um filho entra nesse meio, né? E vai ocupar um lugar de mamãe. Né? Vai querer tomar conta dos irmãos, vai querer mandar nos irmãos, dizer o que tem que fazer, o que não tem, vai querer botar esse pai para fora de casa, porque esse pai tá traindo essa mãe. Aí fica um conflito só, fica todo mundo fora do lugar. Vira uma zona federal, fica tudo fora de ordem, de hierarquia, de dar e receber, de pertencimento, ninguém sabe onde que é o seu lugar. Você entendeu? Isso é fundamental. Essas 3 leis servem de base para a nossa vida pessoal. Você tem que levar isso para sua casa e botar assim na parede para de vez em quando você olhar e não esquecer, para ver qual é a ordem que você não está olhando, não está integrando na sua vida, né? E a relação espelho, que eu já falei numa live passada, que você precisa observar, porque toda vez que uma coisa está te incomodando, você também precisa ver por que você atraiu isso. Isso é fundamental. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito disso, gente? Hein? Então, hoje, por exemplo, a gente vê que no jurídico, essas conciliações, né? Essas
constelações de conciliação já estão ajudando muitos casais a terem um outro olhar sobre os filhos. Pode fazer a pergunta. Sim, constelação de casal a gente faz o tempo todo. É ótimo quando o casal faz, porque te dá a oportunidade, como constelador, porque olha só, você vem constelar a sua relação do marido, mas ele não vem. E aí você vai constelar o quê? A história que está no seu campo familiar. Eu dificilmente vou invadir a privacidade do seu marido e entrar na história dele. Mas se o casal quer olhar para isso junto, é sinal de que eles querem colocar uma ordem, eles querem encontrar uma solução. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque eu, como consteladora, eu posso olhar o casal para os dois lados. Então eu posso dar suporte para ver, para eles olharem, ter essa mirada para o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui como um casal, como espelho. O que eles estão refletindo que está pegando e está gerando conflito. E isso é fantástico para os dois. Não é não? Alguma outra pergunta? Sim, todos podem entrar. É só clicar em entrar. Tá liberado. Então, o que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos ter para que não haja conflito e que para a gente ter uma melhor solução é não criticar e não julgar nada precocemente. Nós precisamos saber o que está por trás. No cotidiano, quando um filho quer tomar o lugar da autoridade paterna, como fazer? É mostrar para ele quem chegou primeiro. E na maioria das vezes, quem tira o lugar do pai é a mãe. Por quê? Quando o pai, todos sentam à mesa, um exemplo, por exemplo, hora de almoço de domingo, família inteira na mesa. Aí a mãe vai servir, ela serve primeiro os filhos. Não. Primeiro ela tem que servir o marido. É hierarquia. O marido tem direito de se servir primeiro. E ela vai servir ao marido. Ela não pode deixar o melhor pedaço para o filho. Isso é colocar ele na frente do outro, que chegou primeiro, que é o pai, que é o maior. Você entendeu? Já começa por aí, é botar ordem na casa. O pai é quem decide, mesmo que você chegue a uma conclusão e você diga o que você quer e ele acate a sua ideia, a decisão é hierárquica. No cotidiano, quando um filho quer tomar o lugar da autoridade paterna, o que fazer? É isso aí, botar ele no lugar dele. E dizer, olha só, meu filho, você é o primeiro filho. Você não é o pai aqui. Quem manda aqui é seu pai. A hora que você mandar é na sua casa. Aqui quem manda sou eu e seu pai. Aqui tem 2 adultos. Nós somos os grandes. Vocês, diante de nós dois, são muito pequenos. Quem manda, quem discute aqui, quem resolve somos nós. É claro que você, num diálogo com o filho, você vai dar a escolha para ele. Você não vai ser autoritário bastante para dizer, não, você tem que fazer assim porque eu estou mandando. Isso não existe mais. Isso existia lá no tempo da minha avó. Agora não existe mais. Você tem que dar a escolha para o filho, mas você tem que ter autoridade e botar limite. Ordem. Ordem é tudo. É botar ele no lugar de filho. Quem é ele para se meter numa briga de casal ou dizer o que eu tenho que fazer, o que o pai tem que fazer? Quem decide somos nós. Afinal de contas, quem é o grande na casa? Quem é o adulto? É o filho que é o adulto ou é você? Entendeu? Quando você estiver em São Paulo e estiver fazendo constelação, avise, por favor. Eu estou fazendo online. Eu estou atendendo para o Brasil e para fora do Brasil online há muito tempo. A gente pode fazer isso pelo Meet com 2 pessoas, com várias pessoas. Então, se você tiver com urgência, não espere até eu voltar para São Paulo, porque nós não sabemos quando isso vai ter fim. E se você tem necessidade, é para ontem, não pode esperar amanhã. Amanhã tudo muda.
né? Então tem coisas que são urgentes da gente fazer. Tem casos que a gente, quando faz em constelação, a gente pode evitar muitos conflitos quando a gente traz uma boa solução. E a solução, gente, não é aquilo que é melhor para mim. A gente não pode ser egoísta num campo. A melhor solução e útil para todos os envolvidos, para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para mim, para a minha família, para mim, para o meu grupo de amigos. Esse que é o pensamento sistêmico. Não pode ser só bom para mim, isso não existe. Se for ficar bom para mim e não ficar bom para o outro, como é que eu vou ficar? Como é que esse vai ficar no campo que ecoa, na ressonância do grupo? Não dá certo, de jeito nenhum. Não, terapia de renascimento eu não faço. Isso já é uma outra prática, é um outro exercício, eu conheço, tenho consciência do que é, mas eu não faço terapia de renascimento. Eu faço cinesiologia quântica, que é um trabalho sistêmico, porque eu uso o tônus muscular, eu faço uma transferência energética de você para mim, e eu testo no meu braço, eu tenho atendido pela online também, eu testo no meu braço as suas respostas de campo, o que o seu corpo precisa. E aí eu entro nos seus sistemas, no seu micro e no macro, vejo tudo que está em desequilíbrio, e eu pergunto para o seu corpo como corrigir. E aí eu tenho 61 correções ou mais, e aí ele vai me dizendo como corrige. Ele vai nas idades prioritárias, onde houveram traumas, onde houveram problemas que precisam ser ressignificados, assim como a constelação, só que é um pouco diferente. Porque a gente entra em outro protocolo, em outro movimento de correções. São outras correções, tá? Mas é muito parecido com a cinésio, com a constelação. Mais alguma pergunta? A gente está terminando o nosso tempo. Nós só temos agora, acho que 6 minutinhos só. Alguma outra pergunta? Bom, esses emaranhados é muito profundo. Todo o trabalho de sistêmico é muito profundo, porque ele vai na alma da família. Ele não trabalha só a sua alma, as consequências que isso pode dar, né? Por exemplo, seu filho, por exemplo, a formação dele de sistema de crenças é que vai embasar até os 7 anos tudo que ele vai viver no futuro. Então, vai depender do que ele está vivendo com os pais. Como evitar conflito entre irmãos é colocando cada um no seu devido lugar, né? Tem irmãos que querem ficar no lugar do outro, querem passar à frente do outro. Então, você, como pai ou como mãe, é que tem que colocar a ordem e os limites para cada um, né? Tem que ver qual é a questão entre eles, porque se eles estão espelhando alguma sensação de revolta ou algum ciúme de um outro irmão, tem que ver aonde que está essa imagem dele. E aí a ordem começa colocando a ordem na família. Por exemplo, aquele exercício que eu ensinei na live passada, vai lá no YouTube e veja. Na live passada eu ensinei como você pode fazer em casa. Você pode fazer com cadeiras. As crianças e os filhos não precisam estar presentes, mas você bota ordem nesse campo. Isso já é um começo de você fazer uma dinâmica em casa para colocar cada um no seu lugar, no seu devido lugar. E quando o cara vê a esposa que faleceu em tudo que você faz... Ah, isso não é normal não, cara. Esse cara tá doente, tá precisando de ajuda rápido. E você, sai daí, porque senão tu vai ficar morta-viva, né? Porque você tá casado com um cara, o cara tá olhando pra você e tá te comparando com a morta, ele ainda tá olhando pro morto, ele não tá resolvido. Tem alguma questão aí que não é você que vai resolver, é um terapeuta. Então tem que ver isso rápido, né?
Muito importante ter frisado que a solução é o que é melhor possível para o campo nesse momento. Com certeza, que é melhor para o momento e para todos, porque não é uma coisa só para mim, né? Eu posso querer que isso seja bom para mim, mas às vezes não é. É bom para todos. Que bom, Eliane, tô com saudade de você. Porque as pessoas são muito egoístas nesse momento, né? No momento do conflito, elas querem o que é melhor para elas. Isso é bom para mim. Não é. Então, para começar, eu tenho que ter uma aceitação do todo, eu tenho que me colocar no lugar do outro e ver por que o outro está sofrendo dessa forma. E quando você faz uma constelação, você tem a oportunidade de ver a dor do outro. E aí a sua dor, às vezes, fica pequena e fica mais fácil de você entender por que o outro agiu dessa forma. Todos podem entrar nas lives. Se perdeu a live, porque nós estamos acabando, né? Falta pouquinho tempo. Vai lá e se inscreve no YouTube, que eu tenho todas as palestras lá, tá? E você pode depois acompanhar uma que você perdeu. Obrigada, Carlinhos. Muito obrigada. Se vocês têm mais alguma dúvida, perguntem, porque nós ainda temos 5 minutos. Vou deixar os 5 minutos para perguntas, porque respostas, né? Se você tem uma dificuldade de resolver um conflito com uma pessoa, antes de tomar alguma solução, alguma solução imediata, impensada, procure alguém que faça esse mediador, um psicólogo, um constelador, né? E quando ele fica falando da ex, sempre se hospeda na casa dela e diz que é os filhos. Não entendi o que os filhos têm a ver. Por causa dos filhos dele. Bom, às vezes não tem nada mesmo. Eu acho até bacana quando existe esse relacionamento. Agora, se ela não tá casada, se ela tá ainda sozinha, não é bacana ele ficar dentro da casa, né? O ideal seria que ele se hospedasse em algum lugar e pegasse os filhos para ficar com ele. Eles ficam com ele no hotel, vão passear. Isso seria o ideal, para já acostumar as crianças que os pais estão numa boa relação, mas estão separados. E cada um está vivendo a sua história. Porque se o pai dorme lá e passa o final de semana junto, pode confundir a cabeça das crianças e achar que os pais ainda vão voltar. Pode ficar criando um sonho no imaginário infantil que possa prejudicar. Então isso tem que ser visto também, tá? Oi, Márcia Mello, querida, saudade de você. Que bom que você está por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta importante para fazer? Porque esse é um assunto muito importante, gente. A gente tem que ter paz na vida da gente. A gente tem que olhar com paz. Não adianta a gente ficar criando conflito na vida da gente, porque só quem sofre, no final das contas, somos nós mesmos. Os filhos são adultos? Pior ainda. Por que ele não vem para a casa do pai? O pai não tem uma casa? Os filhos têm que vir para a casa dos pais, né? E a segunda mulher, cabe à segunda mulher ter uma aceitação dos filhos, porque olha só o conflito qual que rola. Quando a segunda mulher não aceita os primeiros filhos, porque os primeiros filhos do primeiro casamento chegaram primeiro que essa segunda mulher. Gente, pelo amor de Deus, você tem que aceitar o pacote inteiro, o marido e os filhos. Se você não aceitar, essa relação está fadada a acabar. Tenho um filho de um relacionamento onde o pai do meu filho já tinha outro filho. Como ver o lugar desse filho nesse relacionamento? Ele é irmão do seu filho, E ele é filho do primeiro casamento do seu marido. Ele veio primeiro que você.
Então, antes do marido olhar para você, ele vai olhar para o primeiro filho. E você tem que acolher isso. Já imaginou? Se coloca no lugar da primeira mulher, onde o seu marido te abandona e nunca mais olha para o teu filho. Você vai gostar? Não faça com outro aquilo que não gosta que faça com você. Então, preste atenção. Se você não acolhe a primeira família e não dá lugar para a primeira esposa, porque você só tá com esse homem porque ele largou dela, mas ela foi a primeira, sempre será a primeira. E você sempre será a segunda. E aquele filho veio primeiro que você. Então, se ele não trata bem esse filho, ele não vai tratar bem o seu. E você vai ficar muito triste depois quando você vir que ele vai abandonar o seu filho. Então, não permita que ele destrate o primeiro filho. Não permita que ele maltrate o primeiro filho. Acolha esse primeiro filho, porque esse primeiro filho faz parte. Ok? O que mais? Minha relação acabou. E como a segunda deve tratar a primeira esposa? Desse jeito, eu acho que eu já respondi. Tratar cordialmente, né? E reconhecer que ela é a primeira esposa, mas você é a segunda. Minha relação acabou e não tenho mais comunicação com o ex. Então não existe mais uma família em relação às minhas filhas. Olha só, a família sempre existe. A relação pode não existir mais porque vocês não resolveram alguma coisa que ficou mal resolvida no término da relação. E isso é uma coisa que talvez fosse interessante vocês resolverem. O que não pode haver é alienação parental, é um falar mal do outro para as filhas. Mas você pode, também não precisa falar bem do marido se você tem alguma questão muito séria, né? Mas você não precisa falar nada, né? A família sempre vai existir, porque vocês formaram uma família, isso é um núcleo. Esse núcleo existe, vai existir forever, mesmo que ele morra, mesmo que você morra. Ele sempre vai ser o pai, você sempre é a mãe. E as filhas pertencem ao casal e tem 50% do pai e 50% da mãe dentro delas. Então, quando você falar com uma filha, cuidado para não olhar para ela olhando para o seu marido, para não conflitar com ela, porque você pensa nele e acha que ela parece com ele. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque você um dia amou esse homem e fez filhos com ele. E esse foi o maior presente que um casal deu para o outro, os filhos. Ah, tá bom. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou encerrar, porque já tem 1 minuto que eu tô passando e eu vou perder isso. Tá bom, queridos? Beijo, até quinta-feira que vem. Perguntem no Instagram que eu respondo lá. Pode perguntar.